Começamos a nossa segunda aula do módulo 2 de matemática, né, do 7º ano. O módulo 2, nós iremos ver alguns conceitos, né, mas o primeiro conceito que temos aqui é o módulo de um número real, ou no caso, um número racional. Chamamos de módulo o valor absoluto de um número racional à distância do ponto, tá, que corresponde a esse número até a origem da reta numérica, que no caso é o ponto zero. Então, módulo é a distância que esse número vai estar do zero. Ele pode estar à direita do zero ou à esquerda. Se ele for positivo, ele vai estar à direita. Se ele for negativo, ele vai estar à esquerda. Tá? O módulo também de um número é representado sendo colocado entre duas barras, né? Então, nesse caso aqui. Então, vamos ver um exemplo. Eu quero saber o módulo do número racional mais 4/3. Lembrando que 4/3, se eu for fazer a divisão, ele vai ser 1, vai sobrar 1. 4 dividido para 3 vai dar 1 e sobra 1. Então, quer dizer que esse número 4/3 mais 4/3, ele está à direita do zero, né? E um pouquinho à direita do 1. Ok? Então, essa distância que é dada aqui do zero até o número 4/3, isso significa um módulo. Então aqui, no caso, como falei em cima, o módulo de mais 4/3 é 4/3. Pode ser representado nessa outra forma aqui, ó. O módulo de mais 4/3 é igual a 4/3. Vamos a outro exemplo. Agora eu quero saber o módulo do número racional menos 4/3. Da mesma forma, né, que vimos acima, o módulo de um número, ele é a distância que esse número está da origem, do ponto zero. Então, como o menos 4/3 significa que esse número vai estar à esquerda do zero, né? Todo número negativo vai estar à esquerda do zero. Então, faça a mesma coisa. Menos 4/3, vou primeiro dividir para saber mais ou menos aonde esse número está. 4 dividido para 3 vai dar 1 e sobra 1. Então, 4/3 é igual a 1, sobra 1. Então, ele está à esquerda, por ele ser negativo, ele está à esquerda do menos 1. Então, marco aqui mais ou menos o ponto onde ele está e vejo essa distância. Essa distância é uma distância que é 4/3. Então, o módulo de menos 4/3 é 4/3. Posso representar por duas barras. Menos 4/3, o módulo de menos 4/3 é igual a 4/3, um valor positivo. Tá? O módulo é um valor positivo, tá bom? Bem, vamos continuar agora com a ideia de números opostos ou simétricos, né? Então, essa ideia aqui é o que teremos agora. Só que aqui está falando número natural, tá? Mas como todo número natural é um número racional, iremos falar de números opostos simétricos de um número racional, tá? Que é uma ideia um pouquinho mais complexa que a gente, como estamos falando de números na forma de fração, né, e números negativos também, então eu tenho essa preocupação. Então, considere os pontos correspondentes aos números racionais, 3/2 e menos 3/2, situados na reta numérica a seguir. Então aqui representamos, né, o 3/2, o mais 3/2 e o menos 3/2. Sabemos que o módulo de mais 3/2 é 3/2. E o módulo de menos 3/2 também é 3/2. Podemos informar o seguinte: os números racionais mais 3/2 e menos 3/2 correspondem a pontos que estão à mesma distância da origem. Esses números são considerados opostos ou simétricos. Então, se um número, você reparar em dois números, né, que nem aqui o 3/2 e o menos 3/2, e eles tiverem a mesma distância do zero, esses números são considerados opostos ou simétricos. Mesma coisa para o mais 2, tá? O mais 2 aqui está a distância de 2 unidades,
e o menos 2, que também está à distância de 2 unidades. O módulo do menos 2 é 2 e o módulo do mais 2 também é 2. Então eu posso falar que o menos 2 e o 2 e o mais 2 são simétricos ou opostos. Vamos a outros exemplos. 243 e menos 243 são números o quê? Racionais, opostos ou simétricos. 0,5 e menos 0,5 são números racionais, também opostos e simétricos. Vamos para a próxima página e vamos entender um pouquinho mais do nosso conceito. Então aqui temos outros dois números que são simétricos ou opostos. O 2/5 e o menos 2/5. O 7/10 e o menos 7/10. No caso aqui, tendo essa ideia, voltamos ao detalhe do diagrama de Venn, ok? O diagrama de Venn serve para organizar a nossa mente, né, sobre a relação dos números. Quando pegamos aqui números que são positivos, começando pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e infinito, né? Posso colocar aqui 3 pontinhos, porque os números positivos não têm fim. Esses números que a partir do 0 são inteiros, né? São considerados números naturais, tá? Quando eu junto os números naturais com os números negativos, né? Quando eu pego aqui os números negativos e faço a união desses números com os números positivos e o 0, fazendo essa união, os números negativos também são infinitos, tá? Então posso colocar aqui 3 pontinhos também para os números infinitos. Então ele é infinito para os positivos e infinito para os negativos. Quando eu faço a união dos números positivos com os números negativos e o 0, criamos um outro conjunto que é chamado conjunto dos números inteiros. Vocês já estudaram isso. Agora, quando eu pego todos os conjuntos e junto também, né, os números que têm a forma de fração, tanto positivo como negativo, e os números que têm a forma de decimal periódico e não periódico, quer dizer, periódico, desculpa, não periódico não, números racionais, desculpa, periódico, e as dízimas, né, periódica e os números decimais exatos, como esses casos que eu risquei aqui, fazem parte de um novo conjunto. Então, juntando todos esses números na forma de fração, as dízimas periódicas e os decimais exatos, os números negativos, os números positivos e o 0, formam esse outro conjunto aqui que é conhecido como números racionais, ok? Então, vamos a mais um passinho. Aqui fazemos uma lembrança, né? Relembrando alguns conceitos, falando sobre o conjunto. No conjunto dos números naturais, ele é formado pelos números positivos e o 0. O conjunto dos números inteiros é o conjunto formado pelos números positivos, ok, negativos e 0. Então aqui tem uma representação do conjunto dos números inteiros, assim como tinha aqui nos naturais. Uma observação. Observe que o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, contém o conjunto dos números inteiros e que, por sua vez, contém o conjunto dos números naturais. Ok? Então, os racionais ele vai conter esses dois outros conjuntos que estão aqui, ó, dos naturais e dos inteiros, que nem vimos aqui em cima nesse diagrama, tá bom?